É, senão vai demorar muito todo mundo, né? Beleza. Will, abaixa só um pouquinho, por favor. Aí, beleza, valeu. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Pera aí, deixa eu dar uma lida antes. Tá bom, beleza. Tá de boa, tá perfeito. Não, tá bom. Eu entendi. Eu faço dois apresentadores? Ah, tá, beleza. Foda-se. Vai lá. Ah, entendeu. E aí? De boa? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados dos Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência, só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Tá. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações ao Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, o repertório dos dois filmes traz grandes atores do gênero na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focado de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que... É muito rápido, falo muito rápido, velho. Tá? Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que, na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Se o seu objetivo era assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, o repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele dos comediantes, assim como nos entrevistados do Focados de hoje. Luz. Lê o texto, isso. É bom. Você tá bem lido. Tenta ser Eu tô tentando enxergar. Mas tenta ser um pouco mais leve. Dá pra aumentar lá? Tá bom, vamos embora. Quase decorado. Vai? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmeras de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, o repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediante, assim como nos entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Dá uma olhada. Se seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Quanto hoje, velho. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram
Não, reergueram esse gênero e trouxe... Ah, eu não consigo, velho. Lendo eu não consigo, mano. Mano, você pode ir devagar. Não precisa matar o texto, vai no seu tempo. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema e na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Oi. Aqui eu tô com chiclete. Mas tá rápido? Oi, tá, não, você tá lendo muito. Tenta ser mais leve, mais espontâneo, né? Tá. Você tá seguindo muito. Tô... Você tá seguindo muito você tá Aham. falando assim, pode? Pode? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero dos dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão, para o cinema. Passa mais rápido, Ilha. Como prova disso, temos o primeiro filme do Luz Câmeras de hoje, O Céu Pode Esperar, de 1978, que ganhou uma versão em 2001. E é justamente dessa segunda versão que vamos falar hoje. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório... não sei se tá... Volta ou vai daí? Volta do começo? É um desses stand-ups, mais alegre, mais espontâneo. Tá, desculpa, eu não entendi. Não, se for fazer do jeitinho, é assim. Fica... Vai lá? Pronto. Pode? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. Nossa, deu Pode ir? É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Você começou espontâneo, aí você foi dando uma... Foi dando uma diminuída, fui ficando ansioso para ler o que vinha depois. Como prova, né? Não, vai de novo no começo, só faz as duas primeiras partes. Que é o seu objetivo e hoje a comédia, né? Para ali, ó, história,
Se o seu objetivo e hoje a comédia, né? Esses dois só. Beleza. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. Beleza? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero dois filmes, quanto na história de cada um deles. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Como prova disso, temos o primeiro filme do Luz Câmera de hoje, O Céu Pode Esperar, de 1978, que ganhou uma nova versão em 2001. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero destes dois filmes, quanto na história... Ah, Bruno, vai se fuder, por que você tá rindo? Tá bom. Vai? É porque stand-up é engraçado. Não, mas tá certo. Eu não tô fazendo stand-up, gente. Mas é isso aí, hoje, a comédia está presente tanto no gênero destes dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar destes... Vai de novo. Se solta mais. Eu não tô à vontade com esse negócio aqui, gente. Ah, se eu pegar na mão, eu vou sair andando, aí não vai... Vai, se o seu... Se está incomodando, aí complica. A ideia é que as suas mãos vão estar na mesma situação do lapela. Esquece que ele está aí. Vamos lá? Dá um soco na barra aí, gravando. Se o seu objetivo é assistir um... Calma, William. Calma, William é o filme, tá ligado? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero destes dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar destes dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Tá bem aí? Dá pra ler? Dá. Dá pra ler mesmo? Dá. Então manda bala. William, tá certo aí? Gravando. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmeras de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Ângela. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema hollywoodiano na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje, que você vai ver daqui a pouquinho.
Mas, antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor novamente para a televisão e para o cinema. Acabou? Realmente o pedestal dá uma brochada aqui. Dá vontade de... Muito... Isso é gesto feminino, né? Apontar dedo, né? Tá. Mas eu abaixo por causa do TP mesmo. Não tem jeito. O ideal é que ficaria aqui, né? Mas... Se desse pra subir a câmera... Hã? Eu vou... Não. Como assim? Ah, mas é... eu já... Que eu já... Tá bom. Se der pra subir um pouquinho mais. Hadouken. Se fosse pra fazer ele, seria mais fácil, viu? Uhul! Focados! Eu vou puxar um Moonwalker aqui daqui a pouco. Vambora. Silêncio. Gravando. Começando mais um Luz Câmera, mas é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Se o seu objetivo é ver um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Ângela. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema hollywoodiano na pele de comediantes. Ficou curioso, né, para ver? Assim como os entrevistados do Focados de hoje, que você vai ver daqui a pouquinho. Mas, antes de começar a falar desses filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns dos humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Estou conseguindo, mas o probleminha aqui que eu tenho que corrigir, pessoal. Tá gravando, vai lá. Começando mais um Luz Câmera de hoje, deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Ângela. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema hollywoodiano, que a gente já está acostumado, na pele agora de comediantes. Assim como os entrevistados do Focados, que você vai ver daqui a pouquinho. Mas, antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, olha só, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor novamente para a televisão e para o cinema, salvando o gênero do stand-up. Mais uma? Começando o Luz Câmera de hoje, mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Se o seu objetivo é assistir um filme ali com a galera e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Ângela. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema hollywoodiano, esses atores que a gente já está acostumado, né? Mas agora eles estão na pele de comediantes. Assim como os entrevistados do Focados de hoje, que você vai ver daqui a pouquinho. Mas antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor novamente para a televisão e para o cinema. Então, confira agora a Luz Câmera. Foi. Lógico que daria, o Greg parece. Eu pareço. Vai para a esquerda, vai para a esquerda. Vem pra frente, Letícia. Vem pra frente, Letícia. Fica certo, Greg. Não vamos me preocupar com isso. Obrigado. Ô, Letícia, vai, você agora. Vou. Não alcanço. Não alcanço nem enxergo. Mentira, enxergo.
baixa, porque eu não sou muito baixa coisa nenhuma, tá? Você não é muito baixo, tá? Não sou, eu sei que não. Mari, para de rir de mim. Eu sei que você tá rindo de mim. Tá torto. Tá torto. Eita, tá caindo, Bruno. É engraçado, você fica aqui parecendo uma boba, sem fazer nada, assim, tipo. Meu cabelo fica muito estranho no vídeo. Se vocês quiserem, eu gravo. Não, vai todo mundo gravar. Cuidado, cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus. Não fica forçando. Saiu do negócio que a gente deixou aqui. Tá. Chega aí, ô. Aí não, tá certo aqui, ó. Tá muito assim, ó. Junto os dois pés aí. Nossa, 300 caras pra fazer o negócio e não faz direito. Meu Deus. Vai pra onde? Não tenho prochasca. Sinto muito. Não? Não. Desculpa. Credo, velho. Quem é que foi? Que nem o Diego falou hoje que eu sou um traveco mal feito. Com que, com que, com que? Ô Diego, você quer ver o quê? Meus poros? Nesse negócio todo? Ah, é por isso que o pessoal tá olhando pra lá. Tira essa mesa pra lá. Gira a TV pra cá, ó. Vai querer ficar olhando. Não, mas eu não quero, professor. Não, nem ligo, nem gosto de espelho. Pode. Vai, vamos. Silêncio. Por que comigo você não vai colocar o negócio na orelha? Todo mundo se repôs. Poxa. Vamos concentrar. Vai. Pode ir? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente, tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, o repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediante. Errei. Volta o texto. Tá bem. Agora, Letícia, imagina que como vai ser ao vivo, você em vez de fazer assim, você tem que estar Eu não faço lá. passar de outro jeito. Tá bom. Mas o texto é contínuo. Se você errou, repete a palavra. A Mari tá me atrapalhando. É mentira, Mari, brincadeira. Vai, gravando. Se seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente, tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, o repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje.
Tira a mão do bolso, falando. Aê, silêncio. Gravando. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder o Luz Câmeras de hoje. Mano, você tá apresentando, tá ao vivo. Ah, se eu for fazer... Isso, balança, gesticula. Vai, de novo. Você não pode perder as duas indicações. Eu perdi no... Se seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Mas eu não sei o que fazer. Vai lá, manda bala. Gravando. Desce mais. É que eu não sei onde pôr a mão. Olha, velho. Se seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Obrigado, Balança. Balança, tá sendo muito devagar? Por que não? É eu que leio. É que eu não sei. Não sei o que fazer com a mão. Mas você tá conversando. A mão no bolso, é interessante. Com a mão no bolso eu... Então manda bala. Vai. Do começo. É engraçado que ele esquece, aí ele... Beleza aí? Não é nervoso, não. Gravando. Se seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores no cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados no Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Chega. Beleza. Vai, Diego. Diego, de novo. Tá boa? Dá pra ler? Tá. Tá certo aí? Silêncio. Pode ir? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Gregory. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como... Vai de novo, se solta mais. Vai devagar. Vai de boa, vai na sua. Respira. Vai devagar. Manda, pode ir. Ok. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Gregory. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados de hoje, dos comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. É isso mesmo que vai ter no Focado de hoje. Assim, antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Uma bosta. Tá parecendo o Chuck Norris, hein? Tá bom, dá pra ler? Tudo aqui tá bom. Dá pra ler? Vai lá, Romário. Edmar Viado. Silêncio.
Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Como prova... Vou de novo ou continua? Só o microfone ou o pedestal também? Tá, mas dá trabalho de tirar. Tá, pode ir? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Como prova disso, temos o primeiro filme do Luz Câmera de hoje, O Céu Pode Esperar, de 1978, que ganhou uma nova versão em 2001. Gravando. Peraí, você tá conseguindo ler? O que foi? Não? Por quê? Eu não consigo ler direito. Tá, vai. Não. Por causa do óculos. Não. Dá pra pôr mais perto, só tirar um pouco mais perto. Não precisa. Não, e aí é o que ela não vê a outra próxima opção. Vem mais um pouco. Pode vir. Aí. Melhorou alguma coisa pra você? Tá. Tá pegando? Então vai. Silêncio, vai. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediante. Assim como os entrevistados e focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Só alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Como prova disso, temos o primeiro filme do Luz Câmera de hoje, O Céu Pode Esperar, de 1978, que ganhou uma nova versão em 2001. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler esse negócio mexendo. Até cada um deles? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. Obrigado, hein? Fechou, dando embora. Tô. E as novidades? Nenhuma, Bruno. Tá bem? Tá ótima. Pode? Pode ir, gravando. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. O TP você tem que ler esse aqui, naquele lá não. Vai de novo, e devagar. Respira. Tá. Vai voltando na respiração.
Tá. Tá. Tá, vai. Vai, mandou. Tá. Gravando. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Beleza. Nossa, foi bem melhor. Super bem. E continuou o texto. Ah, tá. Só levanta o microfone um pouco. Isso. Fala no microfone. Olá. Tá pronto aí, meu? Tá. Gravando. Silêncio. Pessoal. Gravando. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Nossa, tá, eu tava indo eu tava lendo ao contrário, porque eu fiquei ali no TP e eu tava lendo ao contrário. É. Respira. Vai de novo. Falei, ué. Volta tudo, Will. Eu não tenho dente seco. Dente seco tem sua mãe. Olha pra cá. Vai, gravando. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Como prova disso tudo, temos o primeiro filme do Luz Câmera de hoje, O Céu Pode Esperar, de 1978, que ganhou uma nova versão em 2001. E é justamente dessa segunda versão que nós vamos falar hoje. Ai, falei muita coisa. Peraí, é tudo de novo ou é isso mesmo, Greg? Tá não, eu. Tá no é isso mesmo, Greg. Aí. Pronto? Gravando. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para a televisão e para o cinema. Como prova disso tudo, temos o primeiro filme do Luz Câmera de hoje, O Céu Pode Esperar, de 1978, que ganhou uma nova versão em 2001. E é justamente... Ah, Bruno, mas aí você me deixa nervosa, aí eu não consigo. Vou fazer com dente seco, assim. Não, faz direito. Pode ir? Will, tá certo no esquema aí? Estão gravando. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90, o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. É que tem um E ali, não é? Tá bom o áudio? Vamos lá. Tá gravando? Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as duas indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles.
É isso mesmo, Greg. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Volta o texto aí. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as 2 indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje, a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Bruno. O repertório dos filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Fudeu. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Como prova disso, temos o primeiro filme do Luz Câmera de hoje, O Céu Pode Esperar, de 1978, que ganhou uma nova versão em 2001. E é justamente nessa segunda versão que nós vamos falar hoje. Essa segunda versão é dirigida por Chris e Paul Weitz. O grande protagonista da história é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Chris Rock. Que já provou seu talento na televisão e no cinema. Todo mundo odeia esse cara. Vai fazer eu e ele de seco. E como a gente vai fazer? Dividir o microfone? Isso. Pode falar normal, como se estivesse com uma lapela. Pode não vai tão bom. O último, vai. Apresentador Letícia e apresentador do Castelão. Pode ir. Se o seu objetivo é assistir um filme e dar boas risadas, você não pode perder as 2 indicações do Luz Câmera de hoje. Hoje a comédia está presente tanto no gênero desses dois filmes, quanto na história de cada um deles. É isso mesmo, Guilherme. O repertório dos dois filmes traz grandes atores do cinema na pele de comediantes, assim como os entrevistados do Focados de hoje. Antes de começar a falar desses dois filmes, vale lembrar que na década de 90 o stand-up passou por uma aparente decadência. Só que alguns humoristas conseguiram reerguer esse gênero e trouxeram o cotidiano do humor para a televisão e para o cinema. Como prova disso, temos o primeiro filme do Luz Câmera de hoje, O Céu